Oi, gente, Deus abençoe a todos. Meu nome é Paulo Rafael. Estou aqui para apresentar esse programa chamado Em Busca da Verdadeira Fé. Esse programa vai vos revelar a importância do conhecimento da Bíblia e de toda a história, que muitos católicos não sabem se expressar o porquê de tais situações quando muitas pessoas fazem perguntas para eles. Para nós, melhor dizendo. Então, hoje estou com um tema abordado aqui chamado A Bíblia condena imagens. Isso é um tema muito polêmico, um tema esse que existe muitas heresias através disso tudo, porém eu estou aqui para esclarecer biblicamente e historicamente. E o primeiro versículo bíblico, vou mostrar biblicamente, que Deus manda fazer imagens. Deus proíbe fazer imagens de falsos deuses, de santo, Ele manda fazer, Porque nós temos em si, no nosso cristianismo, catolicismo, nós não fazemos a latria, que em grego significa adoração, e sim a dulia, que significa veneração. E o que é veneração? Veneração é quando você tem respeito sobre aquela pessoa ou sobre algo, Ou seja, temos respeito das imagens. Isso sim, temos um grande respeito através delas. Por isso, temos ela não para adorar, mas sim para venerar, para que o que isso quer significar? Que existe algo, essa pessoa fez algo tão importante quando estava aqui na Terra. Então, o primeiro versículo bíblico que eu vou mostrar para vocês está em Êxodo 37, versículo 7. Que eu vou mostrar aqui a vocês biblicamente como Deus manda fazer imagem sim. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 37, versículo 7. Êxodo 37, versículo 7. E aqui diz: Para as duas extremidades do propiciatório fez 2 querubins de ouro polido, um querubim na extremidade de um lado e o outro querubim na extremidade de outro lado. Os querubins tinham as asas estendidas por cima e encobriam com elas o propiciatório. Estavam um diante do outro, voltados para o propiciatório. Tá vendo? Deus manda fazer imagens de anjos. E o que são querubins? Querubins são anjos, são santos, Como vocês podem ver também, meus amigos, em Êxodo 25, versículo 18, afirma também que Deus manda, E se vocês abrirem também em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 ao 28, vocês vão ver como nos templos Deus mandava fazer imagens. Inclusive Salomão apoiava esse rito, Vamos abrir aqui em 1 Reis 6, versículo 23 ao 28. Vou ler para vocês. No lugar santíssimo, o rei mandou fazer de madeira de oliveira 2 querubins, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubim media 2,5 metros, de modo que entre uma e outra extremidade das asas havia 5 metros. Também o segundo querubim tinha 5 metros, de modo que os 2 querubins tinham a mesma dimensão e aparência. A altura dos 2 querubins, que eram de 5 metros, esses querubins Salomão colocou no meio do recinto interno. Eles tinham as asas abertas
de modo que a asa de um tocava numa parede e o outro do outro tocava na outra parede, e no meio do recinto a asa de um encostava no outro. Salomão mandou revesti-los de ouro. Interessante, né, meus amigos, que já nos primórdios do Antigo Testamento, Deus revelava por santos, por anjos, né, que são os querubins. É muito interessante isso, e espero que todos possam aprender com esses vídeos, né? E agora a pergunta é: como eram os templos de adoração? Se vocês voltarem um pouquinho de Reis, voltarem um pouco mais, vocês abram em Juízes 18, versículo 31. Juízes 18, versículo 31. 18, 31. Aqui. Mantiveram instalada a estátua que Micas havia feito durante todo o tempo que durou o templo de Deus em Silo. Então quer dizer que era repleto de imagens. Interessante, né, meus amigos, que os templos de adoração eram repletos de imagens. Agora a pergunta fica, né? E muitos dizem e perguntam quais imagens então Deus proibia. Simples. Deus proibia imagens de ídolos, de deuses pagãos, como esse texto, outro texto bíblico que eu vou mostrar para vocês, como os protestantes gostam de aprofundar, né, seus conhecimentos sobre isso para formarem heresias, que está em Êxodo 20, versículo 4. Êxodo 25, Êxodo 20, versículo 4. Que diz: não farás para ti ídolos, nem figura alguma debaixo que existe em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Teu Deus, um Deus ciumento, né? Pois eu sou um Deus ciumento. Que tipo de ídolos a Bíblia estava se referindo? Simples, só você olhar em Êxodo 20, faltando um versículo, 4, o 3, né, que vocês olharam o 4, só olhar o 3 agora, que diz: não farás outros deuses além de mim. Então, o que Deus estava se expressando, que Deus queria mostrar através de Moisés, da Sagrada Escritura, era que não façais outros deuses além de mim, né? Vocês, que o interessante que quando ele diz para não fazer outros deuses e não prestarás culto, existiam os deuses que estavam acima da terra, né? Embaixo, em cima dos céus e abaixo da terra. Debaixo da terra era Anubis, Apis, Apof, Kéfos, Babuíno, que era naquele tempo os deuses pagãos daquela época. E das águas eram Sebeque, Teurete ou Taurete, que esses eram os deuses pagãos daquele tempo, né? E acima nos céus era Ra, Ibis, Horo, Stotes. Existiam outros diversos deuses que mostravam tudo isso, que eram esses deuses que Deus estava proibindo, né? E como podemos ver na história bíblica, que os deuses que Deus
proibia fazer era os deuses pagãos, como naquele tempo do Êxodo. Aqui no livro do Êxodo está escrito narrando a história de Moisés, que Moisés e os israelitas, todo o povo israelita passou 430 anos aprisionados no Egito, nas mãos do faraó, e Deus foi guiando, educando todo o povo até chegar na terra prometida, Canaã. Porém, no meio do trajeto, Moisés foi para o Monte Sinai, onde passou 40 dias e 40 noites, e lá os israelitas esperando achavam que Moisés não ia voltar mais. Falaram para si mesmo: queremos um Deus onde podemos tocar e adorar e ver, não um Deus invisível. Então, eles fizeram um bezerro de ouro, pegaram brincos, pegaram anéis e fundiram tudo e fizeram um bezerro de ouro. Isso daí era o que Deus proibia, que inclusive quando Moisés voltou do Monte Sinai, que eles pensavam que Moisés estava morto, Moisés ficou muito triste, né, com a atitude dos israelitas, que até Arão estava junto, né, com esse povo, e esse povo dizia que era do Senhor, e por causa do tempo que Moisés passou longe, muito tempo, né, os israelitas simplesmente pensavam que esse Deus era um Deus fraco, e eles queriam um Deus que pudesse tocar, que eram as imagens, que inclusive fizeram imagens de Deus falso, que foi um bezerro. E Moisés pegou as tábuas da lei e quebrou, porque ele estava indignado pela atitude do povo, né? Então, a Bíblia condena esse tipo de imagens pagãs, como existia no princípio, como hoje foram omitidas esses deuses chamados Sebek, Tauretes, ou babuíno, né, que hoje se perderam o conhecimento, mas naquele tempo era comum, né? E se vocês também olharem Deuteronômio 4:16, o próprio Deus diz para não fazer imagens, e diz de peixes, de homem ou de mulher, de animais, né? E o interessante é que quando olhamos aí na Bíblia e Deus fala isso, aí você pode se perguntar: e nós não tiramos fotos ou fazemos imagens de outra pessoa? Verdade, mas o que Deus queria nos revelar, nos apresentar, não era essas imagens de pessoas, ou seja, essas pessoas estavam se referindo a falsos deuses que naquele tempo também existiam nesse paganismo, porque se fossem essas imagens que Deus condenava, então não poderíamos ter fotos, né, de pessoas. Isso é muito interessante, meus amigos, e espero que vocês aprendam bastante. Deus não é contraditório. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que sabe, um Deus que entende, e até a sua própria palavra fala em João 17:17, tua palavra é verdade. Então, se a tua palavra é verdade, Senhor, então Ti sabe de tudo e nada pode se corromper, porque tudo é verdade, né? E a palavra mentirosa é do encardido de Satanás, que quer contrariar as coisas que Deus nos tem revelado através da Sagrada Escritura. Então, ídolo é aquilo que é colocado acima do Deus verdadeiro, El Shaddai. Entenderam? Então, a partir do momento que eu coloco algo acima de Deus, isso é uma idolatria. É isso, meus amigos. E eu queria também falar um pouco dos cristãos dos primeiros séculos, que eles faziam imagens nas catacumbas, imagens, e também escreviam lá as frases, orações para os mortos, né? Desde os primórdios,
os primeiros cristãos faziam isso. Existem muitos relatos históricos que provam isso. Então quer dizer que não é pecado e de uma certa forma Deus não condena essas imagens ou tudo isso que nós fazemos através de uma oração e de imagens, né? Que Ele é o Deus verdadeiro. Deus quer isso da gente. Meus amigos, e a pergunta é, e por que a Igreja Católica tem essa visão? A Igreja Católica tem essa visão pela tradição apostólica. A tradição apostólica que não chegou até a gente com isso. Porque se você perguntar a um protestante, a um pastor protestante, qual foi a primeira igreja? Eles vão dizer que foi a católica, né? Agora, por outros motivos, eles são protestantes. Que isso todas as igrejas falam isso. E nós sabemos que a igreja protestante foi nascida a partir de Lutero no ano 1517, né? A famosa reforma protestante, que eu não chamaria de uma reforma, porque uma reforma é para reformar algo que está, vamos dizer, errado. Mas eu poderia chamar de uma revolução, né, protestante. Mas, meus amigos, Deus deixou bem claro através dos apóstolos, há muitas coisas que não podeis suportar-vos ainda, mas o Paráclito, o Espírito de verdade, ensinar-vos a toda a verdade, né? E como diz o Papa João Paulo II, existe e tem muitas igrejinhas que estão crescendo e seitas como manchas de óleo em todo o continente. Então, amigos e amigas, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse meu vídeo. E, se Deus quiser, farei outros vídeos com outros temas diferentes. Então, gente, até a próxima. Fique com Deus e Deus abençoe a todos. E até outro programa em busca da verdadeira fé. Deus abençoe a todos, irmãos, e até mais. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou o meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou o meu nome em sua